Você confia em mim, né, querida? Meu marido insistiu, enquanto os pais dele empurravam um contrato na minha direção, querendo tudo que eu tinha. Eu só sorri, bem calma. Então você não vai se importar com o que eu preparei. Foi aí que meu advogado entrou. Conheci o Oliver há 6 anos, em Chicago. Naquela época, eu estava quase fazendo 30, focada total na minha carreira, trabalhando duro para chegar onde eu cheguei. Meu negócio era o mercado imobiliário. Eu vendia casas, fazia bons investimentos e tinha construído uma vida tranquila para mim. Nada exagerado, mas tudo seguro e estável. Já o Oliver parecia vir de família rica ou pelo menos era o que eu achava. Ele tinha presença, confiança, bom gosto. Nunca falava de dinheiro, mas vivia com os melhores ternos, os gadgets mais modernos, sempre curtindo coisas caras. Os pais dele, o Thomas e a Vitória, eram do mesmo jeito. Andavam por aí com aquele ar de gente que se acha melhor que os outros, como se tivessem nascido em berço de ouro. A casa deles era enorme, cheia de móveis antigos e quadros grandes de família, passando aquela imagem de riqueza em cada detalhe. Mas eu não era nenhuma bobinha encantada com luxo. Já tinha lidado com muita gente rica, trabalhava com eles o tempo todo. E alguma coisa na família do Oliver sempre me soou meio estranha. O Thomas e a Vitória soltavam umas frases do tipo: "Vocês têm muita sorte de entrar para nossa família." E também, "Uma mulher como você deve estar feliz com a segurança que a gente oferece." Hoje eu vejo que devia ter questionado o motivo deles acharem que eu estava desesperada por segurança. O próprio Oliver dava umas bandeiras. Ele pedia dinheiro emprestado e depois simplesmente a esquecia de pagar. Teve uma vez que ele sugeriu colocar uma casa no meu nome, dizendo que seria melhor para impostos. Eu cortei a conversa na hora. Mesmo assim, ignorei todos aqueles sinais de alerta. Fiquei me convencendo de que não era nada demais, até a noite em que tudo mudou. Oliver e eu já estávamos casados há 2 anos quando os pais dele nos chamaram para jantar na casa deles. Não era estranho, eles adoravam fazer esses jantares chiques, com vinho caro e aquelas conversas sem fim sobre tradição e legado de família. Mas naquela noite, o clima estava diferente desde o começo. Tinha uma tensão no ar. Oliver parecia animado, a mãe dele brilhava de expectativa, e o pai, que sempre era sério, estava com um ar satisfeito. No meio do jantar, o Thomas limpou a garganta e colocou uma pilha de papéis na minha frente, como se fosse um presente especial. "A gente tem pensado no futuro", disse a Vitória, com um tom doce, quase de mãe. "No que é melhor para nossa família." Olhei pro Oliver. Ele me encarava, esperando minha reação. "Precisamos garantir estabilidade", completou o Thomas, empurrando uma caneta para mim. "Esse contrato vai juntar todos os nossos bens numa única conta familiar. Tudo em harmonia." Peguei a primeira folha e li rápido. Eles queriam que eu transferisse literalmente tudo que eu tinha, minhas economias, investimentos, imóveis e até minhas contas pessoais para esse tal fundo da família. E adivinha? Tudo ia ficar sob o controle deles. Na hora, meu estômago embrulhou. "É só uma formalidade, amor", disse o Oliver, com a voz calma, como se aquilo fosse super normal. E ainda me deu aquele sorriso seguro. "Você confia em mim, né?" Foi aí que alguma coisa em mim virou uma chave. Me encostei na cadeira, respirei fundo e sorri de leve. "Então você vai amar o que eu deixei no cofre." A sala ficou em silêncio. O sorriso do Oliver sumiu. A Vitória segurou a taça de vinho com tanta força que os dedos ficaram brancos. E o maxilar do Thomas travou. Aquela arrogância deles começou a desmoronar. Eles achavam que eu ia ficar chocada, ou até puxar o saco deles. Só que nunca imaginaram que eu ia bater de frente. "O que tem na caixa?" Oliver perguntou, com a voz firme. "Ah, só uns papéis", falei numa boa, dando de ombros. "Uma coisinha que eu preparei antes da gente casar, para minha proteção." O silêncio ficou pesado na sala. E aí, como se fosse cena de filme, o mordomo apareceu. "Senhora, seu advogado chegou." Ah, como eu queria ter registrado a cara deles naquela hora. Oliver ficou branco. Vitória fez aquela cara de quem acabou de morder um limão. E Thomas só me olhava, segurando o contrato com mais força. Logo depois, a Helen, minha advogada, entrou.
Boa noite, ela disse, colocando a pasta em cima da mesa. Me disseram que tem um contrato aqui que minha cliente precisa assinar. Vitória foi a primeira a tentar recuperar a pose. Isso é um assunto de família, não tem por que envolver advogado. Ellen nem deu bola. Começou a folhear o contrato, página por página. Leu tudo com calma, e então soltou uma risadinha. Nossa! Ela disse, balançando a cabeça. Isso aqui é manipulação financeira na cara dura. Oliver se mexeu, visivelmente desconfortável. Não é bem assim? Ele começou a dizer. Na verdade, é sim, ele cortou firme, olhando para mim. Se você assinasse isso, eles teriam controle total sobre tudo que é seu. Podiam esvaziar suas contas, vender seus imóveis, e você não teria nenhum poder para impedir. O rosto da Vitória ficou vermelho. É uma questão de confiança, ela disse, com aquela voz doce e forçada. Confiança? Ellen respondeu seca. Isso explica porque o contrato diz que eles podem sacar tudo, vender o que quiserem, tomar todas as decisões financeiras, enquanto minha cliente não pode nem mexer no próprio dinheiro sem a autorização deles. Ela se virou para mim, sorrindo. Riley, que sorte a sua ter uma advogada que lê as letras pequenas. Oliver se levantou de repente. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, me encarando. Por que eu estou fazendo isso? Repeti, com a voz calma, mas sem acreditar. Você acabou de tentar me roubar tudo. A voz da Vitória ficou melosa de novo. Querida, isso é só um mal-entendido. Não falei fria, sem me levantar da cadeira. Respirei fundo. Acabou para mim? Quando fui me levantar, o Oliver agarrou meu pulso. Forte bastante para mostrar que era ameaça. O sorriso dele já tinha sumido no lugar, um olhar frio. Não faz isso, ele murmurou, bem baixo. Você não quer fazer inimigos nessa família. Inimigos? Repeti, puxando meu braço de volta. Olhei bem nos olhos dele. Foi exatamente isso que você acabou de se tornar para mim. A Vitória mudou o tom na hora. Soltou uma risadinha nervosa e pôs a mão no peito, toda dramática, parecendo atriz de novela. Ah, querida, você tá exagerando. Isso tudo é só um grande mal-entendido. Fiquei quieta. Ela insistiu. A gente só queria te proteger. O mundo é perigoso, sabe? O dinheiro some num piscar de olhos, e a gente só queria garantir que você estivesse segura. Que todos nós estivéssemos. Segura de quê, exatamente? Perguntei, firme. Ele cruzou os braços. Se isso fosse verdade, por que vocês fizeram o fundo de um jeito que a minha cliente não tem nem controle sobre o próprio dinheiro? Thomas soltou um suspiro alto, impaciente. Olhou para a esposa e depois para o filho com cara de quem já perdeu a paciência. Isso não é mais necessário. Vamos resolver isso como adultos. Quase ri. Como adultos. Repeti. Tipo os adultos que tentam enganar alguém da própria família? A cara dele fechou, mas eu nem me abalei. O que você acha, Riley? Perguntou Ellen, me olhando sério. Quais são as chances do Oliver estar cheio de dívidas? Você acha que ele está escondendo alguma coisa? Completei. Eu tenho certeza disso. Pensando bem, tudo fazia sentido agora. As roupas de marca, o jeito que ele vivia se exibindo com dinheiro, mas quase nunca pagava nada sozinho. Se ele realmente estava afundado em dívidas, então aquele papo de fundo familiar não era só sobre controle. Era o plano B dele. A última cartada. No dia seguinte, fiz o que já devia ter feito faz tempo, contratei um detetive particular. Queria saber de tudo: crédito, dívidas, negócios antigos, tudo mesmo. E o que voltou foi pior do que eu esperava. Oliver estava atolado até o pescoço em dívidas. Estourou todos os cartões de crédito, pegou vários empréstimos pessoais, e, pior ainda, fez um empréstimo comercial usando meu nome escondido de mim. Furiosa, fui tirar satisfação com ele naquela mesma noite. Há quanto tempo você vem me roubando? Oliver ficou surpreso. Do que você tá falando? Joguei os documentos nele. Você fez um empréstimo no meu nome. Você tá cheio de dívidas, mentindo pra mim,
E ainda queria que eu assinasse tudo para você poder limpar sua bagunça? Ele nem tentou negar. Ao invés disso, fez algo ainda pior, riu. Uma risada seca, amarga, vazia. Você sempre foi tão certinha, ele debochou. Achei que, com o tempo, ia entender o todo. Que a gente precisava ser prático com o futuro. Então você planejou isso desde o começo? Meu coração disparava. Ele me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. Você não faz ideia do que acabou de começar. Dei um passo para trás, com o corpo todo em alerta, adrenalina correndo. Você tá me ameaçando? Ele não respondeu. Só me lançou aquele olhar frio, pegou o casaco, e saiu, batendo a porta. Fiquei ali parada, de punhos cerrados. Mas não era medo. Era raiva. Se ele achava que aquilo tinha acabado, ele estava muito enganado. Eu mal dormi. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Cada atitude estranha, cada mentira, cada jogada sutil, tudo fazia parte do plano dele. Um passo de cada vez, preparando o golpe final. Na manhã seguinte, meu celular vibrou. Era Ellen. Você precisa vir ao meu escritório agora, ela disse, com a voz tensa. Nem perguntei o motivo. Fui direto para lá. Quando cheguei, ela já estava me esperando com uma pasta em cima da mesa. Você não vai gostar disso, ela avisou, empurrando o arquivo na minha direção. Abri, e meu estômago virou na hora. Havia outra mulher. Na verdade, duas. Simone e Nicole. Oliver estava mentindo sobre muito mais do que dinheiro, ele disse baixo, quase num sussurro. Ela virou o arquivo e me mostrou as fotos das duas. Lindas. Mais jovens do que eu. A Simone estava com ele há 2 anos, ele explicou. Ele prometeu casamento, fez um empréstimo no nome dela, esvaziou a conta bancária, e depois sumiu. Eu comecei a me sentir enjoada. E a Nicole? Perguntei. Ele balançou a cabeça com tristeza. Ela foi a vítima do ano passado. Mas, diferente da Simone, ele nunca terminou com ela. Eles ainda estão juntos. Como assim juntos? Ele está noivo da Nicole, Ellen disse, firme. Demorei uns segundos para entender. Minha voz saiu fraca, quase sem som. Ele está noivo. Ellen assentiu. Ele disse para ela que vão se casar em 6 semanas. Minha boca ficou seca. Então quer dizer, meu marido estava noivo de outra mulher. Enganando as duas ao mesmo tempo. Foi aí que caiu a ficha de mais uma coisa, aquela tal herança em Rhode Island, aquela que os pais dele viviam comentando. Oliver precisava estar casado para receber esse dinheiro. Por isso ele fez de tudo para me manter presa legalmente. E também por isso já tinha arrumado uma substituta para mim. Não era só por causa do meu dinheiro. Era tudo parte de um plano maior, e doentio. Eu sabia o que precisava fazer. Preciso falar com a Nicole, falei. Ellen apenas assentiu e começou a organizar um encontro discreto entre nós duas. Num café, na tarde do dia seguinte. Assim que a Nicole chegou, senti um aperto no peito. Ela parecia tão feliz, inocente, animada com o casamento que vinha aí. Não fazia ideia de que estava noiva de um golpista. Me apresentei, e no instante em que falei o nome a Oliver, os olhos dela mudaram, ficou desconfiada na hora. Como você conhece ele? Ela perguntou, já desconfiada. Porque ele é meu marido, respondi. Tirando minha aliança e colocando na mesa. A reação dela foi instantânea. O choque tomou conta do rosto dela. Isso é impossível. Ela sussurrou, tentando manter a calma. Receio que não seja, falei. Vi os dedos dela, trêmulos, abrirem a bolsa. Ela tirou o anel de noivado e colocou ao lado do meu. Eram iguais. 2 anéis idênticos, lado a lado na mesa. Ela começou a chorar. As lágrimas escorriam enquanto contava a própria história. Oliver tinha contado para ela sobre uma herança enorme que estava para receber. Mas disse que só conseguiria o dinheiro se estivesse casado. Prometeu que eles iam se mudar para a Europa, começar uma vida nova, cheia de glamour.
Já tinha convencido ela a entregar todas as economias. Fechei as mãos em punhos, furiosa. Você ainda fala com ele? Perguntei, pegando um guardanapo e secando as lágrimas do rosto dela. Ela assentiu. Sim, ele vai me levar para conhecer os pais dele nesse fim de semana. Respirei fundo. Perfeito. A gente vai estragar esse encontro bem bonito. Nicole topou ajudar. Continuou mandando mensagens para Oliver como se nada estivesse acontecendo. Fingiu estar animada, sonhando com o futuro falso que lhe prometeu. Enquanto isso, eu fui investigar mais a fundo. Um contador forense descobriu uma conta secreta no exterior ligada ao nome de Oliver. Era onde ele escondia o dinheiro roubado. Aquela dívida gigante que eu descobri? Era só o começo. Também fui atrás da história da tal casa dos pais dele, em Rhode Island, descobri que eles nem eram os donos legais da propriedade. Estava tudo preso num processo de inventário complicado. Eles precisavam de um herdeiro estável, com um casamento válido, para ter acesso total. Oliver era só um peão no plano deles. Mas agora, eu tinha tudo o que precisava para derrubar essa farsa inteira. A noite do grande jantar em família chegou rápido. Oliver achava que ia apresentar sua amada noiva, que não sabia de nada, para os pais tão queridos. Mas o que lhe ganhou foi o maior choque da vida dele. Nicole e eu chegamos juntas. Eu entrei primeiro, e vi Thomas e Vitória já sentados à mesa, tomando vinho como se fossem reis num banquete. A cara da Vitória azedou no segundo que ela me viu. O que você tá fazendo aqui? Ela perguntou, irritada. Eu sorri bem calma. Você acha mesmo que eu ia perder um jantar de família? Nesse momento, Oliver entrou com Nicole, segurando o braço dela. Ele parou no meio do passo. Ficou branco na hora quando me viu e viu Nicole do meu lado. Eu vi o pânico nos olhos dele. Querida, ele falou para Nicole, tentando parecer calmo, o que ela tá fazendo aqui? Nicole cruzou os braços e respondeu fria. Eu é que te pergunto. O silêncio pesou. Vitória se levantou bruscamente. Isso é um absurdo. Eu não vou aceitar esse teatro na minha mesa de jantar. Eu ri. Ah, acho que você vai querer ouvir com atenção. Nesse momento, Ellen apareceu na porta com uma pasta na mão. Eu olhei para ela. Quer começar? Ellen entrou e abriu a pasta. Vamos começar com a fraude, ela disse firme. Depois, falamos da bigamia. A sala virou um caos. Vitória soltou um grito de horror. Thomas bateu o copo na mesa tão forte que o vinho voou. Nicole tirou o anel do dedo e jogou na cara de Oliver. E ele, só ficou me olhando com ódio. Mas por dentro, ele sabia. O castelo de cartas dele tinha caído. O plano foi exposto. Mas aí veio um silêncio ainda pior. Um silêncio de desastre prestes a acontecer. Oliver ficou paralisado, segurando a beirada da mesa com tanta força que os dedos dele ficaram brancos. O rosto da mãe dele estava distorcido, entre raiva e choque. Os lábios dela tremiam, como se ela estivesse prestes a gritar. O pai dele olhava fixamente, como se finalmente estivesse entendendo o tamanho da confusão. Dava para ver que o peso das mentiras estava caindo direto nos ombros dele. Fraude. Vitória cuspiu, finalmente achando a voz. Onde você conseguiu essas acusações ridículas? Ellen, bem calma, colocou uma pasta grossa na mesa. Está tudo aqui, ela disse. Extratos bancários, formulários de empréstimos, assinaturas falsificadas. Ah, e também provas de que Oliver fez um empréstimo comercial no nome da esposa, sem o consentimento dela. Isso por si só já é crime. Oliver tremeu, como se tivesse levado um soco. Mas Vitória bateu a mão na mesa, indignada. Isso é um assunto privado, de família. Não mais, eu respondi firme. Parou de ser coisa de família no momento em que vocês tentaram me roubar. Agora é assunto de polícia. Nicole entrou na conversa, com a voz tremendo de raiva. E a bigamia, Oliver? Porque da última vez que eu vi, eu tava noiva de um homem solteiro. Não de um mentiroso, casado, trapaceiro. Oliver se levantou devagar, a cadeira fazendo barulho no chão. Nicole. Ele começou, tentando parecer calmo. Eu posso explicar?
Ela soltou uma risada amarga. Por favor, me conta. Ele engoliu seco, olhando ao redor como se procurasse uma saída. Sim, eu ainda era casado, tecnicamente ele admitiu. Mas não foi do jeito que você tá pensando. Meu casamento com ela. Ele apontou para mim sem coragem de me encarar, já tava no fim. A gente só tava finalizando os detalhes. Eu bufei, irônica. Engraçado, porque você parecia tão cansado de mim que tentou me enganar para assinar tudo que eu tenho. Isso não parece alguém que tava terminando. Parece alguém bem ativo no golpe. Nicole olhou fixamente, os olhos apertados de raiva. Tudo o que você disse era mentira, não era? Todos os planos, os sonhos, o casamento. A voz dela tremeu. Era tudo mentira? Por um instante, uma emoção estranha passou pelo rosto de Oliver. Algo entre culpa, vergonha, e talvez medo. Talvez fosse arrependimento. Talvez fosse pânico. Eu falei sério, ele disse. Eu queria esse futuro com você, Nicole. Enquanto ainda era casado com outra. Ela respondeu, com a voz cheia de desprezo. Ele ficou em silêncio. Não tinha como responder. Vitória, furiosa, virou-se para mim com os olhos pegando fogo. Você armou tudo isso. Essa emboscada. Tá tentando acabar com a nossa família. Eu não consegui segurar a risada. Acabar com vocês? Repeti. Vocês se destruíram sozinhos. Eu só juntei as provas. Oliver ficou quieto por um bom tempo. Aí explodiu de repente. Você acha que venceu? Ele disse com a voz baixa, mas cheia de raiva. Todos se viraram para olhar para ele. Ele focou em mim, com ódio nos olhos. Você age como se fosse a vítima. Mas sempre adorou ter o controle. Sempre adorou me fazer implorar por dinheiro, como se eu fosse um inútil. Eu levantei as sobrancelhas, surpresa. Interessante, proteger meu dinheiro de um mentiroso agora virou abuso? O rosto dele se contorceu de raiva. Você nunca confiou em mim. E você me deu motivo para confiar? Retruquei sem piscar. Ele bateu o punho na mesa, fazendo os talheres tremerem. Eu era seu marido. Você devia estar do meu lado. Não me trair desse jeito. Nicole deu um passo para trás, assustada com o tom dele. Vitória, pela primeira vez na noite, parecia em choque. Thomas finalmente falou, com a voz firme e fria. Sente-se. Oliver respirou fundo, as narinas tremendo, mas acabou se sentando de novo. Ele empigarreou e começou a mexer nos papéis com calma. Já que a coisa esquentou, ela disse, vamos direto ao ponto. Ela levantou uma folha. Primeiro, Nicole já denunciou o valor que você roubou dela. Isso é fraude. Os punhos de Oliver se fecharam de novo. Segundo, ele continuou, temos provas das assinaturas falsificadas que você usou para fazer um empréstimo comercial no nome da sua esposa. Isso é outro crime, e bem grave. Vitória ficou de boca aberta. Você chamou a polícia? Perguntou chocada. Eu acenei com a cabeça, olhando direto pro Oliver. Você achou mesmo que ia sair dessa numa boa? As mãos dele começaram a tremer. Ele continuou, tranquila. Terceiro, sobre a propriedade em Rhode Island, aquela herança que você achava que ia salvar sua pele. O tribunal já sabe bem mais do que você imagina sobre as dívidas da sua família. Thomas se mexeu na cadeira, alarmado. Dívidas? Que dívidas? Ele deu um sorrisinho discreto. Você não sabia que seus bens estão congelados? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Vitória ficou pálida, sem reação. Não, isso não pode ser verdade, ela murmurou. Infelizmente, respondeu Ellen, clicando a caneta. A verdadeira razão de vocês quererem juntar os bens com os da minha cliente era para salvar suas finanças quebradas. Vitória se levantou num pulo. Mentira. Mas a voz dela saiu fraca, ela sabia que era verdade. Thomas e Oliver também sabiam. Ficaram quietos. Desesperada, Vitória se virou pro Oliver. Seu idiota. Tudo o que você tinha que fazer era garantir esse casamento. Agora estragou tudo.
Ele fez uma careta. Não joga tudo nas minhas costas. Esse plano também era seu. Você que mandou eu seguir com ele. E você que não deu conta. Ela retrucou, furiosa. Thomas passou as mãos na cabeça, exausto, parecendo ter envelhecido 10 anos em poucos minutos. Nicole olhou para Oliver, tremendo de raiva. Eu quero ele preso. Algemado. Não se preocupe, eu disse para ela. Vai acontecer. Oliver virou o rosto na minha direção, com os olhos arregalados. Você não teria coragem. Eu encarei ele firme. Olha bem para mim. Foi aí que a gente ouviu as sirenes lá fora. Oliver foi levado naquela mesma noite. Preso por fraude, roubo de identidade e bigamia o bastante para mantê-lo atrás das grades por um bom tempo. Os pais dele? O patrimônio deles foi à falência. A casa entrou em execução em poucos meses. No dia seguinte, Nicole e eu fomos tomar um drink. Brindamos a nossa liberdade. Tem gente que diz que vingança não leva a nada. Mas, pra gente, fazer todos eles pagarem, valeu muito a pena. Porque às vezes, quando alguém tenta acabar com a gente, a vitória mais doce é garantir que a queda deles seja ainda maior.